Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Estou aqui mais uma vez para tratar do assunto que nós começamos na quinta-feira passada. Começamos uma série muito abençoada falando sobre os cuidados que devemos ter com os excessos da vida. E na quinta-feira a gente começou a falar sobre os cuidados dos excessos da autoconfiança. E hoje eu quero dar continuidade falando do excesso de trabalho. Isso mesmo, excesso de trabalho. Isso é algo que tem atrapalhado muitas pessoas, tem levado as pessoas a um cansaço, a uma fadiga. Vocês sabem que a maioria das vezes o trabalho em excesso se torna uma doença. Você sabia que isso é uma doença? Existe uma doença chamada síndrome de burnout. É mais conhecido também como síndrome do esgotamento profissional. O que é isso? É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico. E isso é o resultado de muito trabalho desgastante, que demanda muita competitividade e responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. Mas, enfim, o que a Bíblia fala sobre o excesso de trabalho? Aos olhos da Bíblia, à luz da palavra, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: Deus não é contra nenhum trabalho. Deus não é contra o trabalho. Ao contrário disso, Deus tem prazer naqueles que trabalham. Não é à toa que lá na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, do versículo 18, o Senhor Deus ele diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. No livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 23, diz: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Ainda em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 9, também diz: quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que o destrói. Então, por que eu estou te trazendo esses versículos? Não é aleatoriamente. É para você entender que Deus ele nunca foi contra o trabalho. Ao contrário, Deus ele é a favor. Na verdade, Deus ele tem prazer no homem trabalhador. Você percebe que quando Deus ele falou com o profeta Samuel para ungir um rei entre os filhos de Jessé, quem foi que Deus escolheu? Deus escolheu Davi. E é interessante que Deus não escolheu Davi pela sua capacidade, até porque Davi ele não era um homem de guerra. A Bíblia deixa claro lá em 1 Samuel, capítulo 16, que Davi ele era um jovem, ruivo e franzino. Não é à toa que o primeiro que apareceu diante de Samuel, ele disse: está perante mim o ungido do Senhor, que foi o mais velho Eliabe. E Deus repreendeu Samuel dizendo que Deus não vê como os homens vê. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus olhou para o coração de Davi, que Davi era um homem segundo o coração dele, sim, mas Deus também observou uma das qualidades que Davi tinha, que chamou a atenção em Deus, que foi qual? Trabalhador. Então Deus ele não é contra o trabalho. É necessário ficar bem claro isso aqui, para você não entender essa mensagem de maneira errada. Deus não é contra o trabalho, porém, o excesso de trabalho tem levado muitas pessoas ao prejuízo e muitas vezes material, por incrível que pareça. E quando não é isso, é o prejuízo espiritual, emocional. Por isso que a gente vê hoje em dia tantas pessoas com a sua saúde mental na lata do lixo, no fundo do poço. E isso é o resultado de uma vida espiritual relaxada. Então, o que é importante todos nós entendermos? É importante entendermos que nós não podemos desprezarmos a nossa vida espiritual, ou seja, a nossa alma. A Bíblia fala também de um caso bastante conhecido, que é o caso de Marta.
O Senhor Jesus, ele entrou na casa de Marta. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava como? Distraída. Distraída com quê? Em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Então observe que a Marta representa o perfil daquela pessoa que só se importa com o trabalho, só se importa com o material. Meu amigo, a vida não gira em torno do trabalho. Você precisa entender isso. Jesus entrou na casa de Marta, Maria recepcionou o Senhor Jesus. Enquanto isso, Marta estava muito o quê? Ocupada, distraída com muitos serviços. O próprio Senhor Jesus falou: Marta, Marta, você está muito ansiosa, afadigada, distraída com muitos serviços, com muitos trabalhos. Sabe o que é que eu aprendo com isso também? Que a Marta, ela estava até com boas intenções. Digamos que ela estava ali querendo deixar a casa arrumada, organizada, né? Ia receber a visita de Jesus. Quem nunca fez isso, né? Principalmente as mulheres. A amiga ou amigo liga, né? E a pessoa, quando para, olha para casa, começa a arrumar, faz aquela faxina na correria para tentar dar uma melhorada, ter uma visão boa, para quando a visita chegar, tá tudo organizado. Então, a intenção de Marta era até boa. Só que aquele momento não era a hora de Marta se distrair, ou seja, trabalhar. Era o momento dela sentar aos pés do Senhor Jesus e fazer o que a sua irmã, a Maria, fez. Por isso que o Senhor disse: você está muito distraída, você está muito afadigada, cansada, com muitos serviços. E no versículo 42, ele vai dizer o seguinte: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então veja que no versículo 41 ele respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. No versículo 42 ele diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Jesus falou que Maria escolheu? Sentar aos pés do Senhor, investir na sua vida espiritual, na sua alma. Então, como eu falei, Marta representa aquele perfil de pessoa que só se importa com o trabalho. Tudo para ela gira em volta de trabalhos. Por isso que a gente vê, né, tantas pessoas sobrecarregadas, estressadas. E o resultado de tudo isso é uma saúde mental na lata do lixo, no fundo do poço. E é aí que nós precisamos tomar muito cuidado. Deus é contra o trabalho? Eu já mostrei para você que não. Deus, ele tem prazer no trabalhador, naquele que trabalha. Então essa palavra é um sinal de alerta para você, principalmente você que tem 2 ou mais empregos. E essa realidade é a realidade de muitos brasileiros. É ou não é verdade? Quantos brasileiros, para poder ali honrar com seus compromissos, suprir os compromissos diários, as responsabilidades de casa, da família, acaba encontrando outros trabalhos por fora do seu trabalho formal. Às vezes entra naquele trabalho informal e o resultado disso é o quê? Cansaço, fadiga.
Quem sou eu para dizer que você está errado? Não, eu não estou dizendo que você está errado. Mas eu quero que você entenda que você precisa tomar muito cuidado, porque, repito, a vida não gira só em torno do trabalho. Você precisa viver. Você precisa viver e não sobreviver. Tem pessoas que estão trabalhando para sobreviver. E é o contrário, você tem que trabalhar para viver. Observe também esse texto que eu separei para ler para vocês. Se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, no versos de número 6, que diz assim: melhor é uma mão cheia com descanso, preste atenção, melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Então, o que eu falei, que tem pessoas que trabalham para sobreviver e não para viver, é justamente o que esse versículo está dizendo. É melhor você ter uma mão cheia. Percebe que Salomão está dizendo que não é a sua mão vai estar vazia. Não, ao contrário. Ele está dizendo é melhor você estar com a mão cheia e com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Ainda no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, só que no versículo 8, eu até separei aqui na tradução, na nova tradução linguagem de hoje, que fica mais fácil para você entender, diz assim, olha, é o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão, é uma triste maneira de viver. Olha que coisa séria. Então, viver uma vida só em volta de trabalho, Salomão aqui está dizendo, isto é uma ilusão, é uma triste maneira de viver. Volto a repetir, você que chegou agora na metade dessa mensagem, Deus não é contra o trabalho. Deus não é contra você ter mais de um emprego. Não, Deus tem prazer que o ser humano trabalhe. A única coisa que Deus ele abre os nossos olhos aqui, que eu tento abrir os seus olhos com essa palavra que Deus ele tem colocado no meu coração, é sobre o excesso de trabalho. Você acaba ultrapassando os limites do seu corpo. Eu tenho um conselho para você. Escute esse conselho que eu vou te dar. O conselho que eu tenho para te dar é o seguinte: viva mais a sua vida. O tempo passa rápido, meu amigo. Aproveite cada momento com quem você ama, com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, seus pais e etc. Invista na sua vida espiritual. Invista na sua alma. Sabe por quê? Um dia irá chegar a prestação de contas. Cuidado. Abra os seus olhos enquanto há tempo. Cuidado com os excessos de trabalho. Volto a repetir, Deus não é contra. Deus ele tem prazer. Mas Deus está aqui falando com você e ele está te dizendo, cuidado. Isso tem roubado também o tempo do Senhor. Quantas vezes você não para ir na casa de Deus? Para ouvir a sua palavra? Para ouvir a orientação de Deus? Quanto tempo você não pega a Bíblia para dar uma meditada? Tem uma ilustração que eu gosto bastante, né? Eu já contei várias vezes na igreja, no mês passado, de janeiro, e essa ilustração é principalmente para aquele tipo de cristão que não gosta de ler a Bíblia. Ele não tem um hábito de ler a Bíblia, de meditar nas Escrituras Sagradas. É uma ilustração. Um pastor foi fazer uma visita na casa de uma de suas ovelhas e o pastor chega lá, né? A família, a ovelha do pastor prepara aquele jantar abençoado e tal.
e o pastor ele faz aquela oração, consagra a casa da pessoa, faz a oração da palavra, o pastor janta, termina o jantar, e aí o pastor agradece, abençoa, né, aquela mulher, e depois de um ano o pastor volta novamente à casa dessa mesma mulher. Daí a irmã pergunta: pastor, da última vez que o senhor veio aqui em casa e jantou conosco, o senhor levou a colher daqui de casa? E o pastor disse: não, irmão, não levei não. Levou, pastor, porque eu procurei em todos os lugares e não encontrei. E o pastor disse: eu não levei, irmão. Eu terminei e coloquei a colher dentro da Bíblia. Moral da história: aquela mulher só foi pegar a sua Bíblia depois de um ano. E só se tocou porque o pastor disse. Então tem muitas pessoas que é assim. As pessoas estão trabalhando tanto, se envolvendo tanto com o trabalho do dia a dia, que estão se esquecendo de sentar aos pés do Senhor Jesus, assim como Marta, ou melhor, assim como Maria. A Marta é aquele perfil de pessoa que só se importa com o trabalho. Tudo gira em volta de trabalho. Não, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Até um dia de folga que era para aproveitar com a sua família, quando ele chega em casa, quando ela chega em casa, vai fazer o quê? Trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que lavar o carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que sair, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Então, as pessoas não estão se importando mais com a sua saúde mental, com a sua vida espiritual, com a sua alma. Não é como no início, no primeiro amor, que tinha aquela sede, aquela vontade de até mesmo estar na igreja, na casa de Deus, ouvindo a palavra. Uma coisa eu percebo hoje em dia, dificilmente as pessoas levam um caderno e uma caneta para anotar as orientações de Deus. Eu lembro que há 15 anos atrás, não precisa muito tempo não, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a maioria dos irmãos na igreja, você estava pregando ali, estava lá anotando, estava com a caneta, estava com a folha de rascunho, estava com um caderninho. É aquela sede, aquele amor, aquela vontade. Por isso que a palavra do Senhor diz, né, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. E é o que está acontecendo. As pessoas estão perdendo a vontade, o prazer, sabe, de ouvir as escrituras sagradas, de ouvir a palavra. E muitos dizem assim: ah, mas é porque eu estou muito ocupado. Ah, mas é porque eu estou sem tempo. Quando, na verdade, tudo isso é desculpa, né? O próprio Salomão, ele diz também que há tempo para todo propósito aqui na terra. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de falar, tempo de ficar calado, tempo de trabalhar e tempo de descansar. Cuidado com o excesso de trabalho. Lembre-se o que eu falei no início, isso pode ser uma doença. Eu não sou nenhum especialista da saúde mental, ou seja, psicólogo e nem psiquiatra, mas eu sei muito bem que existe essa síndrome do burnout. Síndrome do burnout, negócio assim. É muito conhecido como a síndrome do esgotamento profissional. Volta e meia a gente vê muitos artistas aí, né, passando mal, caindo nos palcos. Já teve, né, um artista famoso, né, que não vem falar o nome aqui agora, mas acredito que você conhece. Desmaio, esgotamento físico, justamente por conta do trabalho, a correria do dia a dia. E aí tem que parar, meu amigo. Você tem que parar. Foi o que Jesus falou para Marta. Marta, você está muito distraída, afadigada, com muitas coisas. Mas a tua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E qual foi a boa parte? Sentar aos pés de Jesus. Eu pergunto para você, a Maria era preguiçosa? Porque não estava ajudando a Marta? Não. Não é que a Maria era preguiçosa, é porque a Maria sabia que aquele momento não era o momento de trabalhar. Não era o momento de se distrair. Era o momento de recepcionar Jesus. Era o momento de sentar aos pés do Senhor e ouvir a palavra.
Ora, meu amigo, minha amiga, receber a visita do próprio Jesus em sua casa, que a bagunça deixa para arrumar depois. A vassourinha na casa deixa para passar depois. Espanar a casa deixa para passar depois. Ah, mas eu vou fazer um cafezinho. Acho que eu vou fazer isso. Ah, mas eu vou fazer aquilo. Ah, mas eu vou arrumar o quintal. Eu vou passar a vassoura na garagem. Deixa para depois. Jesus está na casa. Maria entendeu. Jesus está aqui em casa. Eu não posso me distrair. E ela estava lá sentadinha aos pés de Jesus. E ao invés de Jesus dar uma bronca em Maria, quem foi que levou a bronca? A Marta. Marta, Marta, você está muito afadigada, cansada, distraída, com muitas coisas, com muitos serviços. Mas uma só é necessária. E a tua irmã Maria escolheu a boa parte. Querido, querida, comece a partir de hoje a escolher a boa parte. A boa parte que a Maria escolheu. Comece agora a sentar aos pés do Senhor Jesus. Não literalmente falando, mas comece a separar aquele momento com Deus. Aonde você estiver, seja na igreja, seja na sua casa, principalmente na sua casa. Sabe, tem hora que a gente tem que parar, se desligar de tudo e se conectar com Deus. Por meio da sua palavra, por meio da oração. Como o próprio Senhor Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai, o teu Deus que está em secreto, ouvirá a tua oração e te responderá. Então é necessário nós termos esse momento e entender que os excessos da vida são prejudicial. Na semana passada falamos sobre o excesso da autoconfiança. E hoje eu estou falando sobre o excesso do trabalho. No próximo vídeo estaremos dando continuidade. Você não pode perder, fique ligadinho, eu tenho certeza que essa playlist vai ser bênção sobre a sua vida. É uma mensagem só, dividida em vários tópicos, é uma série. Cuidado com os excessos. Eu quero orar por você, eu quero orar pelo seu esposo, você mulher de Deus, esposa, que está agora ouvindo essa palavra e pensando no seu marido. O meu marido não se importa mais comigo. O meu marido, quando chega em casa, é já cansado, afadigado. O meu marido não olha mais para mim. Ou vice-versa. Eu quero orar por você agora, para que Deus te dê sabedoria, principalmente você que está com excesso de trabalho, você que está descontrolado. Lembre-se que eu falei na mensagem anterior, nós precisamos ter equilíbrio. Esse é o melhor remédio para combater os excessos da vida. Equilíbrio. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então permita agora eu, pastor Felipe, apresentar sua vida a Deus em oração. Feche os seus olhos, coloque as suas mãos sobre o seu coração e deixe eu orar por você. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, como ministro da Tua palavra, do Teu Evangelho, eu me coloco em oração diante do Senhor, meu Pai, apresentando a vida deste homem, a vida dessa mulher, essa pessoa, meu Deus, que está se sobrecarregando devido, meu Deus, aos muitos trabalhos, meu Pai. Mas o Senhor falou, meu Deus, com cada uma dessas pessoas, meu Pai. E o Senhor disse, meu Deus, que o trabalho em si não é errado, mas sim, meu Deus, os excessos. E por conta disso, meu Pai, muitas pessoas estão se sobrecarregando, muitas pessoas, meu Deus, andam ansiosas, distraídas. E o resultado disso, meu Deus, é uma vida espiritual pobre, desprezada. Mas, meu Deus, eu te peço agora, toque nessas vidas, toque nessa pessoa com o teu poder, dá visão espiritual, Senhor. Faça essa pessoa entender, meu Pai, que, meu Deus, o trabalho, meu Pai, não é para sobreviver, mas sim para viver. O Senhor disse que todo trabalhador é digno do seu salário, meu Pai. Em nome de Jesus, eu entrego a sua vida diante de Deus. Eu oro pela sua saúde mental, a sua saúde emocional. Meu Deus, toque agora, Senhor. Tire, meu Deus, todo esgotamento mental, meu Pai. Essa pessoa que anda distraída, essa pessoa que anda ansiosa,
essa pessoa que tem crises de ansiedade, meu Pai, quer resolver, meu Deus, tudo na hora, meu Pai, não quer dar tempo ao tempo, mas em nome de Jesus eu repreendo, meu Deus, essa crise de ansiedade, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Vai embora, mal, em nome de Jesus. Meu Deus, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que não foi homens que falou conosco, mas foi o Senhor Jesus, a tua palavra revelada. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. É isso aí, meu amigo. Pegue essa palavra, coloque essa palavra no seu coração. Eu sou limitado, o homem é limitado, mas Deus ele vai falar muito mais ao seu coração. Atente para essa palavra, execute. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar te ajudando, tá ok? Se você gostou dessa mensagem ou se você está gostando dessa série de mensagens, eu vou pedir a você mais uma vez, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito nesse canal, você que gosta desse conteúdo, da palavra de Deus, da oração, toda semana, 3 vezes na semana, eu tenho compartilhado uma palavra de fé e de esperança. Que Deus te abençoe, um abraço do seu amigo de fé, o pastor Felipe Lira, e até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe, um forte abraço.